Pessoal, tô aqui na minha casa assistindo esse jogaço da Champions, Manchester City e Lyon, e eu quero te mostrar os resultados que eu tô tendo trabalhando pela internet. Olha só, tá aqui no meu celular, vou abrir o aplicativo, olha o saldo que eu tenho para sacar, mais de 260 mil reais. E eu quero te ensinar como que eu faço isso para você também poder conseguir. Então clica no link aqui embaixo do vídeo que eu vou te ensinar. A CBF mudou a data e o horário lá do jogo de Botafogo e Bahia, que é da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, daqui a pouco eu trago as informações. Mas falando ainda do Roger e também desse campinho, o que esperar desse Bahia agora que chega nesse momento e sem vencer? Também tem as mudanças, como você falou, né? Citou o Nino na direita, não tem o Ronaldo por questão contratual, o jogador com direito, Isso, né, pertence do ao Flamengo. Não tem o Gregory no meio-campo, que Isso, é o está cara, suspenso. né, da intensidade, que morde muito sem a bola, principalmente. Então também passa por uma adaptação, principalmente nesse setor, que é bem importante em confrontos contra o Flamengo, né? O Bahia pode até ter muito menos a bola, mas vai ter que ter um escape, a transição. É um jogo mais confortável para o modelo original do Roger Machado no Bahia. Pensando no Elber, pensando no Rossi, jogadores de velocidade de transição. Então, não é um incômodo o Flamengo ter mais a bola. O grande problema para o Bahia é exatamente o contrário. É quando precisa ser mais senhor da bola, senhor do jogo, tomar a iniciativa. Isso tem pesado no trabalho. Mas tem um fio recente, eu não sei se a gente falou aqui no Troca sobre isso. O Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, é muito ativo em redes sociais. Essa pressão é muito forte de fora para dentro no clube, né? Com relação ao Fora Roger, foi até uma campanha recente em rede social. E ele explicou de maneira brilhante, assim, resumindo praticamente tudo que eu penso sobre o que tem que ser uma gestão num departamento de futebol profissional. A omissão, às vezes, é a troca e não a sustentação do trabalho e a permanência do treinador. É muito cômodo trocar pela pressão externa, né? Se você acredita no trabalho, se você tem noção de que o que está sendo feito no dia a dia, se há esse acompanhamento, se há um casamento entre o treinador fala e o que os jogadores fazem, por mais que os resultados não estejam aparecendo, você tem um norte, você tem a possibilidade de melhora, de potencial. E é isso que ainda se enxerga no Bahia hoje, né? A gente viu o comunicado, por exemplo, do Bragantino para a demissão do Felipe Conceição, uma questão mais de entendimento de treinador e os jogadores. Isso só quem está lá dentro pode dizer. Mas você tem que estar lá dentro e tem que fazer uma análise que escape um pouco só do vitória ou derrota, né? E isso me chamou muita atenção no posicionamento do Bahia, a questão da gestão. Pode não funcionar, pode não vir a questão da Libertadores. Eles falam, ano passado o Roger falou muito sobre isso e ainda foi a meta que eles colocaram. O Bahia recorta o campeonato, são 38 rodadas, em grupos de 6 jogos. E se a cada 6 jogos a equipe precisa pontuar 10. São 18 em disputa, a equipe tem que fazer 10 pontos. Isso vai te dar, em 36 jogos, 60 pontos. Faltando 2 rodadas para atacar alguma pontuação e estar dentro do grupo que briga por Libertadores. É um planejamento ambicioso e que tira um pouco o peso do jogo a jogo, né? Ah, perdeu hoje, perdeu amanhã, mas você tem num grupo de 6 jogos a possibilidade de bater a sua meta. Ano passado, a reta final foi ruim e essa meta não foi cumprida. Mas é interessante o planejamento. E eu fiquei, não surpreso, porque eu imaginava, esse é o caminho do Bahia há alguns anos. Mas eu fiquei impressionado positivamente pelo que foi esse posicionamento público, né? Protegendo, sim, o treinador, não o prestigiado, entre aspas, que a gente está acostumado, com demissão na rodada seguinte. E é o que eu imagino, o adversário é pesado, e eu imagino um Bahia, independentemente do que é o resultado amanhã, tentando tocar a sequência do trabalho. Ana, interessante isso que o Rafa trouxe, porque a impaciência que vem dessa pressão de fora para dentro, para os clubes, acaba fazendo com que aconteça essa omissão mesmo, como a gente está falando. Vai lá e demite, tá tudo resolvido. Não, aí começa o trabalho do zero de novo e o torcedor quer saber do resultado. Mas para a administração e para desenvolver um trabalho, em pouquíssimo tempo, com dança de cadeiras, fica muito complicado, fica difícil, para não dizer impossível. Eu acho interessante o clube que investe, organiza financeiramente o time, dá recursos ali para o seu grupo de jogadores, para a comissão técnica, estrutura, traçar um objetivo, e eu achei o mais legal tornar isso público, porque geralmente isso é muito velado, né? Nos meus anos de repórter, de campo, conversando com vários diretores de futebol, treinadores, sempre tem esse planejamento, mas muito de forma interna e muito visando o título, né? Então, a partir do momento que o determinado time assume a liderança do campeonato, eles traçam um objetivo de pontuação para bater campeão em algum momento, né? Porque ele sabe o que já se desenhou o campeonato, o que espera de cada adversário. Óbvio que pode acontecer algum tropeço, ou ser surpreendido, ou jogar mal, mas esse planejamento para olhar a tabela do lado de cima acontece, mas muito internamente.
e muitas vezes traçado pelo próprio treinador, né? Mais um papo meio que do treinador com os jogadores. Agora, no caso do Bahia, no primeiro momento que eu olhei aquilo, né? Que eu li as postagens do presidente do Bahia, eu falei, cara, isso deveria ser um padrão, né? Porque não expor, né? Aí é uma escolha de cada um. Mas observar dessa forma o futebol, né? Cobrar a partir de um planejamento, que aí você pode questionar se é bom ou não, mas você tem ali uma estrutura do que o time espera, dentro da expectativa do investimento, dentro do que foi oferecido para aquele treinador, para aquela comissão técnica e para aquele grupo de jogadores. E também, Karine, nos últimos anos eu cheguei a uma conclusão que também não é nenhuma novidade, mas eu gosto muito de trabalhar com essa base, é que é a dificuldade que as diretorias de futebol no Brasil têm para fazer avaliação técnica sobre o trabalho do treinador, porque elas ficam muito impulsionadas pela opinião da mídia, pelo oba-oba ali de rede social de torcedor, de torcida que vai cobrar na porta do CT. Só que internamente tem que ter alguém para fazer esse tipo de análise e esse tipo de controle. E até aqui isso é muito raro, né? O futebol é muito pautado pelas emoções aqui no futebol brasileiro. Não só no Brasil, mas especificamente aqui no Brasil. Talvez essa forma como o Guilherme expôs o pensamento dele em relação a essas metas com o Bahia faça com que as outras diretorias de futebol também repensem a forma como vão observar os seus treinadores, as comissões técnicas e também os elencos. Porque às vezes o jogador também, eles têm uma expectativa em relação ao jogador e que não corresponde. Eu acho que isso é um pouco do momento que a gente vive de ruptura de alguma estrutura do futebol brasileiro e um novo começo, né, um recomeço de algumas situações. Acho que passa muito por cabeças como a do Guilherme, presidente do Bahia. Ruptura, essa é a palavra da vez, né? A gente anda num momento de muitas mudanças. O Isaac dos Anjos está aqui colocando na hashtag troca de passes, falando sobre Bahia. Eu gosto de ver que aqui é um desabafo só, né? Nossa hashtag troca de passes é impressionante. Tem um monte de desabafo, não dá para ler todos. Mas o Isaac dos Anjos colocou o seguinte: me incomoda demais no Bahia esses momentos em que tem que se impor para propor o jogo e não consegue fazer isso. Espero ver aquele time novamente antes da pausa, quando vinha jogando bem, engatando uma boa sequência nas atuações. Isso é um problema do trabalho do Roger, né, Karine? Desculpa te interromper. Não, isso é um problema do trabalho falar. do Roger de todos os últimos clubes. Aí acompanhei ele no Palmeiras de perto, no Grêmio foi assim também, no Atlético foi assim também. A forma como ele precisa potencializar o sistema ofensivo dele, né? Às vezes ele controla bem o jogo, tem a posse de bola, tem a saída de bola da primeira linha ou dali da defesa, mas na hora que tem que potencializar o ataque, se tornar um time, de certa forma, mais agressivo, ele não consegue virar essa chave. Eu acho que isso falta para o Bahia e faltou para ele em outros clubes. E se você olhar esse trio aí do Bahia, não é o trio de ataque especificamente, não é um trio que vai ficar esperando só a bola. Também é um trio de muita correria, de muita intensidade, mas ele precisa potencializar mais isso. E talvez com um pouco mais de velocidade, menos posse no meio campo e um pouco mais de velocidade para acelerar um pouco mais o jogo, já que ele conta com esses jogadores de velocidade no ataque, né? Isso, para mim, pelo menos, é uma marca do trabalho do Roger aí nos últimos anos. O tempo urge aqui no Troca de Passes. O ponto eletrônico está frenético hoje, porque temos muita coisa para falar e já falaram duas vezes. Dá uma segurada aí, Sardinha. Chama o Plácido Berci logo. A gente precisa falar de Goiás e Corinthians nesse momento. Cadê o Plácido? Já está aqui com seus livros? A sua biblioteca? Ele está pronto? Ó, já estou ouvindo a risada dele, inclusive. Cadê o Plácido Berci? Aqui! Inclusive, eu tenho que responder mensagem para ele lá no Instagram, que a gente fica também na resenha por lá. E eu esqueci de responder. Eu sou um relapso em redes sociais. Eu sei. Eu mandei uma mensagem pro Rafa, o Rafa responde 3 dias depois. Melhor assim, Rafa. Ana Thaís, você também é assim. No Zap Zap é assim. Cadê o Paixão, Plácido? Não tem ainda a segunda edição aí? Ainda não. Pessoal, tô aqui na minha casa assistindo esse jogaço da Champions, Manchester City e Lyon, e eu quero te mostrar os resultados que eu tô tendo trabalhando pela internet. Olha só, tá aqui no meu celular, vou abrir o aplicativo, olha o saldo que eu tenho para sacar, mais de 260 mil reais. E eu quero te ensinar como que eu faço isso para você também poder conseguir. Então clica no link aqui embaixo do vídeo que eu vou te ensinar.